tonight, as we begin, we have such a Então, tremendous nesta message. noite, enquanto nós começamos, nós temos uma mensagem And tão we saw tremenda. that Jesus was preaching. E nós vimos que Jesus estava He pregando. was preaching about the Beatitudes. Ele estava pregando a respeito das And he was bem-aventuranças. preaching on the mount, the Sermon on the Mount. Ele estava pregando no Sermão do Monte. Ele estava pregando no And he was monte. essentially defining to the generations to E ele come, estava that generation essencialmente until now. definindo para as gerações que viriam daquela geração até The agora. church that gets to A enter igreja, into the glorious ele kingdom está of Yahweh. definindo a igreja que vai entrar no glorioso reino de Yahweh. And he presented some benchmarks there. E ele apresentou algumas marcas And he registradas said, lá. blessed are the meek, the poor in E ele spirit. He disse: began with the poor in spirit. bem-aventurados os mansos, os humildes, os pobres de espírito. Then he said, those that mourn. Então ele disse: aqueles que choram. Then he said, the meek. Então ele disse: os humildes, He os talked about the mansos. merciful. Ele falou a respeito dos Then he talked about misericordiosos. those that are persecuted for Então ele righteousness. falou a respeito daqueles que são perseguidos por causa da He did not forget justiça. the purity of heart. Ele não esqueceu da pureza de coração. And then he E então ele disse That persecution would be a standard. que a perseguição seria um padrão. When you're walking the highway of God, Quando você está persecution would be a andando standard of no God. caminho de Deus, a perseguição será um padrão de Deus. Then he said, blessed are those who Então are ele disse: persecuted for the sake of righteousness. bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E então, When you look at all those aspects quando of você blessedness olha that he todos laid before esses the church, aspectos das bem-aventuranças que ele colocou diante da igreja, they are the total contrast of what the elas world são defines o as contraste, blessedness. um contraste total com aquilo que o mundo define como bênção. In fact, Na verdade, in some versions it says, em algumas versões ele diz: felizes são aqueles que choram, felizes são aqueles que são pobres de espírito. Em outras versões ele usa a palavra felizes em vez de bem-aventurados. And so you can tell Então você pode dizer that is not your definition of happiness in que the world. esta não é a sua definição de felicidade no mundo. And so you can clearly see Então você pode claramente ver that is the exact opposite of what the world que é calls happy or exatamente blessed. o oposto daquilo que o mundo chama de feliz ou bem-aventurado. The world never likes mourning. O mundo não gosta de chorar. Into funerals and mourning. Nos funerais e No, chorar. they don't like that. Não, eles não gostam disso. So for you to tell them that happy Então, or para blessed você are you dizer when para you mourn. eles que vocês que choram são bem-aventurados quando vocês choram, It totally defeats logic, the logic of this isto world. derrota totalmente a lógica deste mundo. And then we saw that he said, E então happy or nós blessed vimos que ele disse: are the poor, bem-aventurados are the ou meek. Those are not felizes things são that os the world pobres pursues. ou os humildes. Essas não são as coisas que o mundo busca. So Jesus was talking about the Então things that Jesus define the estava church, falando a that is walking on the narrow respeito way. ele estava definindo as coisas que definem a igreja que está andando no caminho The identity that estreito. marks the church, A that walks the narrow way. identidade que marca a igreja que anda no caminho estreito. And when Jesus was doing so, E quando Jesus estava fazendo he was isso, trying to help the church ele estava tentando ajudar a igreja that she may be able to take a spiritual para audit que ela of herself pudesse on this fazer pilgrimage to uma the kingdom of God. auditoria de si mesmo enquanto ela está nesta peregrinação em direção ao reino de Deus. Até o ponto em que a cada momento você precisa estar examinando-se a si mesmo. E nós vimos muito claramente o povo abençoado que ele ainda foi mais longe naquele sermão da montanha. When he said, Quando ele disse, o sal da terra, that you are the salt que of the earth, vocês são o sal da terra, the light of the world. a luz do mundo.
definindo para a igreja o dever dela e o papel dela. E ao mesmo tempo colocando diante de vocês a eficácia da cruz, a eficácia do sangue de Jesus para transformar o mundo. E então, em um ponto, ele agora começou a falar a respeito da árvore. A árvore que produz frutos, que uma árvore boa só pode produzir frutos bons. E que uma árvore má produzirá somente frutos maus. O Senhor está tentando ajudar a igreja. Então ele falou a respeito do caminho estreito e do caminho largo, da porta estreita e da porta larga. E ele aconselhou a igreja a andar no caminho restrito. E essa é a visão que nós vimos da última vez que eu vim aqui, quando o Senhor falou durante a noite. E o Senhor disse que Ele está convidando essa geração para ir e andar no caminho de santidade, para andar no caminho estreito. Que maravilhoso convite! Então nós vimos que no final disto, então ele jogou uma bomba e esmagou. Ele golpeou a igreja. Ele golpeou a humanidade. Quando repentinamente ele disse que nem todos aqueles que o chamam de Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Então, isto abriu um entendimento muito grande que Jesus estava falando a respeito do juízo que estava vindo. E hoje, antes de eu vir, Deus Pai, Ele falou por voz. E Ele disse: o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. E Ele quer que as pessoas creiam no Filho. Que esta é a vontade de Deus. Então eu entendi o que ele falou na mensagem, a respeito da mensagem desta noite. Por voz, a voz de Deus Pai. Provavelmente há 5 ou 6 horas atrás, 5 horas e meia atrás, que o Pai ama o Filho. Então nós vimos que o juízo que está vindo, da igreja, que enquanto nós falamos a respeito da vinda do Messias, que vocês estejam totalmente despertos para isso, que vocês estejam despertos para estes eventos. Então a nossa escritura de referência tem sempre sido o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15, que descreve o juízo final, quando todas as pessoas ficarão de pé diante do Senhor, seu Deus, o seu Criador, e prestarão contas totalmente. E eu vi que antes de eu vir a vocês na quarta-feira, o Senhor me mostrou aquele juízo, e então por voz, Deus Pai por voz disse: eu preciso de uma prestação de contas total. E ele me fez entender que ele estava dizendo isso para aqueles que estavam tentando apelar e dizer não, mas enquanto eles diziam não, ele dizia não, eu preciso de uma prestação de contas total. Ele me fez entender isso. Eles estavam tentando argumentar por voz.
E então hoje, antes de eu vir a vocês, por vós, quando eu estava dormindo, então ele diz, o pai ama o filho. Então eu entendi a vontade de Deus com a qual nós vamos lidar hoje. Então nós descobrimos que em toda a Escritura, em toda a Bíblia, tem havido um esforço contínuo pelo Senhor para sempre despertar o homem em uma base perpétua, para despertar vocês, para que vocês estejam cientes de que há um juízo final vindo. Quando o tempo se fechar, no final da história humana, quando esta terra acabará, os céus acabarão e uma nova terra criada e um novo céu criado. E então a nova Jerusalém, o lar eterno dos justos. Então quando você olha em toda a Bíblia, tente passar por toda a Bíblia, você vai descobrir que o Espírito Santo tem sido muito consistente e continuamente está informando a humanidade de que, veja, há um juízo final vindo. Prepare-se para aquele julgamento. Simplesmente esteja ciente de que há prestação de contas vindo. E é por isso que nós passamos pelo livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Podemos voltar lá novamente. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. E ele diz o seguinte. Novamente, quando vocês chegarem lá, nós vamos ler juntos. O livro de Mateus, capítulo 7. Hoje será muito longo. Uma mensagem muito longa. Eu preciso terminar. Eu preciso agora começar a terminar este aspecto muito importante do juízo final de Deus. Quando finalmente Cristo Jesus vai sentar-se no seu branco, no seu trono, branco e super glorioso. Então ele julgará todos os homens que já viveram. E a Bíblia nos diz que para os cristãos, entretanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para vocês que entrarem no arrebatamento, no reino do céu, há um grande sentimento de que vocês não comparecerão aqui. Mas mesmo que você apareça lá, portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você virá do céu para comparecer diante daquele trono, então irá. Mesmo se você tivesse que comparecer, você viria lá do céu, de onde você já estava, comparecerá diante do Senhor e então voltará para a condição eterna. Mas até onde nós entendemos das Escrituras é que aqueles que entram no arrebatamento, eles também são julgados, mas eles são julgados diante do trono do juízo de Cristo. É outro trono. Eles também darão contas da sua vida, prestarão contas. Como que eles viveram suas vidas na terra. Mas finalmente, aquele se tornará uma cerimônia de recompensa, uma cerimônia de premiação. Este comparecimento diante do trono. Aleluia!
Então é por isso que é um grande privilégio vir a vocês nessa hora com essa tremenda mensagem do Senhor. Aleluia. Então vamos a Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23 e ver o que o Senhor está dizendo para vocês a respeito deste julgamento. Então nós vamos abrir para mostrar para vocês o que é que Deus está dizendo para vocês a respeito daquele juízo. Ele diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Essa é uma declaração muito chocante. É uma coisa muito boa dizer Senhor, Senhor. Todos vocês, enquanto vocês oram, vocês clamam a Ele, falam com Ele e dizem Senhor, Senhor. Mas ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Supostamente é uma coisa muito boa que vocês falem com o Senhor e digam, Senhor, Senhor. Entretanto, ele diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Isto é um choque. É chocante, é um impacto, é uma advertência para a igreja. Novamente, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, the one who does the will of my Father who is in heaven. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Foi isso que essa parte que o Senhor falou comigo nesta noite por voz. A vontade de Deus. Nós vamos entender hoje, porque nós vamos perguntar que vontade é essa de Deus que os cristãos que estão ouvindo hoje, estão andando na terra hoje, eles têm que fazer para fazer a vontade de Deus. Ele está dizendo that says Lord, Lord to him will enter que the nem kingdom todo of heaven. aquele que diz Senhor, Senhor, para ele entrará no reino dos céus. E então ele diz, the one who does the will of his Father who is in heaven. Mas somente aqueles que fazem a vontade do seu Pai que está no céu. Então, isso agora tornou-se um lugar muito importante para vocês como igreja. Para poder fazer uma auditoria de si mesmos e perguntarem-se a si mesmos, eu realmente estou fazendo a vontade do Pai do céu, para que eu não fique desapontado naquele dia? Você pensa, aqueles com quem ele falou isso, eles achavam talvez que estavam fazendo a vontade do Pai que está no céu. Aqueles que estavam dizendo Senhor, Senhor, eles estavam achando que eles estavam fazendo a vontade do Pai, somente para ficar chocados naquele dia final, no portão da eternidade, na porta da eternidade. Foi dito a eles então que agora eles não podem entrar e eles estão indo para o inferno, que eles estão indo para o lago de fogo. Isso é chocante para um cristão, é um grande choque. É por isso que eu quero ser o mais profundamente possível para nos ajudar a entender. Who are these that are doing the will of the Father
the will of my Father Quem in são heaven. estes que fazem a vontade do meu Pai que está no céu? The will of the Father of Christ in heaven. A vontade do Pai de And what does Cristo it que mean está to no do céu. the will of God the Father while you're on the earth? E o que é que significa fazer a vontade de Deus Pai enquanto você ainda This está is na what he's terra? talking about here. Very powerful É disso que ele está falando, coisas muito poderosas. Verse 22. Versículo Many will say 22. to me on that day, Muitos me dirão naquele dia, Lord, Senhor, Lord, Senhor, did we not prophesy in your name? acaso não profetizamos nós And in em your teu name nome? drive out demons? E em teu nome não expulsamos And in your name demônios? perform many miracles? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Bem Many things aqui, come out. muitas coisas He surgem. says, those Ele that will be diz, disappointed at the great white aqueles throne judgment. que vão ficar desapontados diante do grande trono branco do juízo, He says, ele diz, they are not going to be few. eles não serão He poucos. says, many Ele diz will say muitos. to me. Muitos dirão para again, mim. Again he says, Novamente, many, ele verse 23. diz, Verse no 22, versículo many 22, will say to me on that day. muitos me dirão naquele dia. Again, Novamente, the key words there. a palavra-chave lá, One of them is many. uma delas é Meaning muitos. there will not be few. Se ele fala muitos, é porque não That serão means poucos. many will go to hell. Isso significa que muitos irão para o Many inferno. will be disappointed. Muitos ficarão Many desapontados. Christians, many that you see in the Muitos church. cristãos, muitos que você vê na He igreja. says many, not few. Ele diz Multitude, muitos, many. significando muitos, não poucos, uma multidão, muitos. But the flip side of that Mas o outro lado is disso the good news to you also. são as boas novas para você também, que também implica que muitos entrarão no céu. So you can catch on to Então that. You você can hold pode on to that agarrar now. isso, você pode agarrar isso agora. Because many will say to me, Porque ele Lord, diz, Lord. Again, many will say to me on that day. Ele diz, muitos me dirão naquele dia. So you see the word many there gives Então us so você much vê information. que a palavra muitos aqui nos dá tanta informação. It tells us that those that have been Nos in the diz church today, que saying aqueles they are que têm Christians, estado na will be igreja so hoje many that will be disappointed dizendo on que that day. são cristãos, serão muitos deles que ficarão desapontados naquele dia. There will be very many that, again, because of Swahili, there will be very many Haverão that will be disappointed on muitos, that day. muitos que ficarão desapontados naquele dia. That you see in the church today. Que você vê na igreja hoje. That will be told, no, you cannot enter heaven. Que vai ser dito a eles, não, vocês não podem entrar There will no be céu. very many. Serão muitos. Thank you, Nisman. Thank you, the Lord bless you. So there will be very many. Então serão muitos. There will not be few, in other words. Não serão poucos, em outras Those palavras. that will be disappointed at the Aqueles entrance que to the ficarão eternal state. desapontados na entrada do estado eterno. But on the flip side of that Mas word, do many, outro in that lado phrase, in desta that statement, palavra muitos, nesta frase, nesta declaração, the words of Jesus himself. as palavras do próprio The flip Jesus. side of it is that O also outro many lado will disso enter é heaven. que também muitos entrarão no céu. Because he's trying to look at the Porque ele proportion, está the numbers tentando that will be olhar a disappointed. proporção, o número de pessoas que ficarão So he gives desapontadas. you hope that actually many Então will ele enter te heaven. dá esperança de que também muitos entrarão no céu. Many also, not a small number, will be disappointed. Enquanto muitos também, não é um número pequeno, ficarão But he desapontados. says, many will say to me Mas ele on diz, that day. muitos me dirão naquele dia. Again, the phrase in that Novamente, a that frase day deste stands for the texto day of the fala great judgment of que God. aquele dia se refere àquele dia do grande julgamento final de Deus. That day Aquele dia essencialmente representa o dia do juízo de Deus, quando Cristo o Messias se sentará no trono e executará a justiça de Deus e receberá contas de todo homem que viveu sobre a face da terra. Então é muito poderoso.
account. It says, Então isso traz responsabilidade, porque ele diz aquele dia. E isto para vocês como igreja torna-se o ponto do despertamento. Vocês deveriam estar se perguntando a si mesmos, naquele dia, onde eu estarei? Há tantas marcas registradas, tantos padrões que ele coloca nesta mesma escritura, que deve te ajudar a navegar, te conduzir, a examinar-se a si mesmo, a sua vida cristã. É por isso que o Senhor me enviou para gastar tempo com vocês a respeito deste aspecto muito importante do tempo do fim. Porque ele está dizendo que quando você agora ouve que muitos dirão para ele naquele dia, quando você ouve esta palavra, naquele dia, que é o dia do juízo final, o dia da suprema prestação de contas, da total prestação de contas. Isto realmente deve despertar em você a pergunta: onde eu estarei naquele dia, quando eu tiver que comparecer diante do Senhor? E é por isso que está escrito nas Escrituras, para que você possa ler e estar desperto para o fato de que você não pode ser pego desprevenido. E ele disse que quando ele fala a respeito do terror que será aquele dia da prestação de contas, dentro deste mesmo sermão da montanha, você pode navegar-se a si mesmo e fazer uma total auditoria da sua vida cristã hoje. Por quê? Porque em um ponto ele diz: o sal da terra, a luz do mundo. Em um ponto ele diz: os mansos, os pobres de espíritos, todos os padrões da vontade de Deus, a vontade de Deus para a igreja, está colocado bem ali no livro de Mateus, capítulo 5. E hoje também nós vamos ver o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Onde ele diz que a vontade de Deus para vocês é que vocês sejam santos, santificados. E nós vamos ver o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, onde novamente ele define a vontade de Deus. Romanos 12, 1. Ele deixou muito claro por voz nesta noite. Ele falou comigo por voz nesta noite, quando ele disse que o Pai ama o Filho. Então, ele vai procurar aqueles que amam o Filho. Então, é a vontade de Deus, é o desejo de Deus que todos amem o Filho. Que se você não ama o Filho, se você não crê no Filho, então você não ama o Filho. Se você não crê no Filho, não tem como você crer no Pai. Porque somente por Cristo Jesus, o Filho de Deus, é que nós podemos chegar a Deus Pai, o Criador. Então nós vamos ver tudo isso. Mas isso vai ajudar vocês a entenderem na Escritura aqui, onde ele diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você já pode dizer quase imediatamente que esta vontade é uma vontade celestial. Então nós vamos examinar qual é esta vontade de Deus que a igreja deste tempo tem que estar fazendo para que você não seja surpreendida naquele dia.
It's amazing. É Because the ones impressionante. speaking with you, sometimes they see quite Porque far. estes que falam com vocês, algumas vezes eles veem muito longe. Eles enxergam longe. Mas agora, Everybody has the same opportunity. todos têm a mesma And it says oportunidade. that verse 22, many Então will ele say diz to no me versículo on that day, 22, muitos me dirão naquele dia. we say, many will say to me on that day. Ele diz, muitos me dirão naquele That means there is dia. a day coming Isso significa que há um dia vindo, when you that is watching me through this quando camera here, vocês que estão me assistindo através desta câmera aqui and listening to me by Jesus is Lord Radio on our e me footprints. ouvindo na rádio Jesus is Lord em todas as When he nossas says, many will pegadas, say to me on that day. e eles, quando ele diz, muitos me dirão naquele In dia, other words, he's saying em outras palavras, ele está that the dizendo day is coming. que o dia está When vindo, literally every single quando individual human being, literalmente every person cada indivíduo, cada ser humano, cada pessoa must stand before the Lord Jesus tem que comparecer e ficar diante do and Senhor answer to Jesus him and speak with e him one-on-one. responder a Ele, falar com Ele por um. Every tongue confess. Toda a língua Every confessa, knee will bow. todo joelho se dobra. But for you as a church, that Mas should para awaken you to vocês, the fact como that, igreja, there is isso a day deve te when the despertar entire para o fato multitude de of que, billions uau, of the earth will be toda a standing, multidão and my dos chance will bilhões come que and I'll viveram na stand terra forward. terão Then que I'll comparecer. stand before the E Lord quando chegar and a minha hora answer de to the ficar Lord. diante Many will do say to me, Senhor meaning e one-on-one, they will responder meet para him. o Senhor, They will engage with him on that day, então, when all the others are watching and seeing. enquanto todos os outros estarão observando, por um terá que ir diante dele e falar pessoalmente, diretamente com ele. Então cada um tem que pensar o que vai dizer para ele naquele dia, ou o que ele dirá de você naquele dia. You will speak to the Lord yourself in the hearing of the Você entire falar, earth. I don't know how many billions of você people falará will have been awoken to com o stand there. Senhor diante dos bilhões de pessoas que andaram, que já viveram nesta terra, que estarão lá. Você falará sozinho com o Senhor e todos te Utasimama ouvirão. mbele zake wewe binafsi kwa binafsi wewe mwenyewe, sio na mama yako ama ndugu yako, na utaongea, utajibu maswali zake Bwana Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe peke yako utamjibu, wengine wote dunia nzima umati wakisikiza vile unajibu. Wewe mwenyewe So very, very dreadful day. Então será um dia muito, muito terrível. E ele diz, Many will say to me on that day, the day of judgment, muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, Lord, Lord, Senhor, Senhor, did we not prophesy in your name? não profetizamos nós em teu nome? Did we, again, and in your name drive out demons? E em teu nome não expulsamos And in your name demônios? perform many miracles? E em teu nome não realizamos muitos So they are milagres? presenting their resume Então, before him. eles estão apresentando a sua apelação diante Presenting deles. their curriculum vitae, the CV Eles before the estão Lord. apresentando What o they seu have been doing, they are now currículo presenting it to vitae. him. O que eles fizeram? Eles estão apresentando o seu currículo vitae diante do Senhor. But the shocking part is the answer in the Mas book of a Matthew parte 7:23. chocante é a resposta do Senhor no livro de Mateus 7:23. Sura 21 mstari wa 23. Okay, umesema another scripture altogether. You know the scripture we are on? Can you tell them? Lakini ile kauli ya kushangaza kabisa ni kwenye kitabu cha Mathayo sura 7 mstari wa 21 hadi 23. Okay, the shocking part, the bombshell Ok, is a in the parte book of Matthew, chocante, a chapter 7, bomba, verse 23. está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo Ni 23. kitabu cha Mathayo sura 7:23. Jesus, who knows literally everything, Jesus, que Yesu conhece ajua kimsingi literalmente kila the todos. supremacy of the Christ we all A understand. supremacia de Cristo que todos nós The authority of compreendemos. the Christ we all know. A autoridade de Cristo todos nós The fact that he conhecemos. is our creator, O he fato created de all que Ele things é in o heaven nosso and Criador, earth, Ele that criou we know. todas as coisas no céu e na terra. Isto nós sabemos. He knows every Christian. Ele every person. conhece cada cristão, cada pessoa. And yet look at verse 23 how he Entretanto, answers. olha o versículo 23 quando ele responde.
fonte. Quando eles disseram that in his name they prophesied, que no nome dele eles profetizaram, and in his name they drove out demons, em nome dele eles expulsaram and in his demônios, name they performed many e em miracles. nome deles eles realizaram muitos milagres. Verse 23, he gives Então the no bombshell. no versículo 23 ele joga a bomba. Then I'll tell them plainly, Então eu lhes direi I claramente: never knew you. eu nunca os Away from me, conheci. you evildoers. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esta é uma declaração muito chocante. Esta é uma declaração muito surpreendente para ser dita para os cristãos. Jesus respondendo isso para vocês, isso é um choque. Porque nós confiamos em Jesus. Nós confiamos em Jesus. Nós dependemos do Senhor Jesus. Entretanto, para Ele agora te rejeitar desta forma é uma coisa muito chocante. E deixe-me ler em outras versões, onde ele diz, novamente estamos falando do versículo 21. Não, no versículo 23 ele diz, esta é a versão King James agora, ele diz, então eu declararei para eles, eu nunca vos conheci. Iniquity. Again, depart from me, ye that work iniquity. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. And then the New American Standard então, a versão New American Standard diz, and then I will declare to them, então eu declararei para eles, I never knew you. Nunca conheci vocês. Then the rest is put in captions. Então o resto está sendo colocado entre aspas. Depart from me. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então a versão amplificada diz, então eu falarei para eles abertamente e publicamente, eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vocês que agem iniquamente, que não levam em consideração meus mandamentos. Então você pode ver que é uma declaração muito aterrorizante. Apartai-vos de mim, vós que sois obreiros da iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Apartem-se de mim, vocês que são iníquos, que praticam a iniquidade. Então, o simples fato de que o Senhor diz que não os conhece, eu nunca conheci vocês, se referindo a eles quando eles estavam praticando estas coisas, que eles diziam que estavam praticando. Ele está se referindo ao fato do tempo que eles estão alegando que eles estavam fazendo, pregando em nome dele e expulsando demônios e praticando milagres. É a isso que ele está se referindo. Porque se ele tivesse dito, eu não conheço vocês, vocês poderiam tomar, agarrar o benefício da dúvida e talvez pegar mais leve. Você poderia dizer, ai, agora ele não os conhece, mas talvez antes ele os conhecia. Não! Ele diz, eu nunca, a palavra nunca determina que ele não os conhecia já naquele tempo quando eles estavam praticando aquelas coisas. E isso vem logo em seguida, quando em seguida o Senhor começa a falar a respeito da advertência contra os falsos profetas. Advertindo a respeito dos falsos profetas e então fazendo diferença, distinção entre os verdadeiros e os falsos profetas. Fazendo uma distinção entre os verdadeiros pastores e os falsos pastores. Distinguindo entre os verdadeiros apóstolos e os falsos apóstolos.
fazendo distinção entre o verdadeiro púlpito de Deus e o púlpito falso. Então, esta é uma mensagem tão tremenda para a igreja deste dia presente. Porque ele está dizendo aqui que nem todo aquele que diz que eu sou cristão é de fato um cristão. Que nem todo aquele que diz que é nascido de novo é nascido de novo. Nem todo aquele que diz que são crentes são de fato crentes. E na quarta-feira eu derivei para vocês da conversa que Jesus estava tendo com Israel. Quando ele disse que nem todo Israel é Israel. Que nem todo Israel que nasceu pela descendência são filhos de Abraão. Então ele trouxe à tona o assunto da fé. Quando ele disse que a promessa de Abraão era por promessa, era por eleição. Porque ele estava dizendo que ele veio por descendência. Então ele sabia que se fosse por descendência, o primeiro filho que ele teve foi com Agar. Aquele foi o primeiro filho que ele teve. Que Abraão teve. Mas porque ele, agora Isaac era o filho prometido, o filho da promessa, o filho da eleição. Então, Abraão teve que esperar até agora, quando então veio Isaac. Mas a mesma coisa aconteceu com Jacó. Que se você tivesse que ir por descendência, tinha um primogênito. Mas você vê que o Senhor, mesmo antes dos gêmeos cometerem qualquer pecado, quando ainda estavam no ventre, Deus já havia escolhido Jacó e rejeitado Esaú. Então, este é um tremendo despertamento, porque ele está dizendo que são os filhos da promessa, que são os filhos de Abraão. Então nós vimos o que ele disse no livro de Mateus, capítulo 8, dos versículos 10 a 12. Que até mesmo os gentios, se eles crescem, eles viriam do norte, do sul, do leste e do oeste, e então eles entrariam no reino de Deus e se assentariam à mesa com Isaac, Jacó e com os patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Entretanto, ele diz que, entretanto, os filhos do reino ficarão de fora e serão lançados no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós sabemos que este não é um lugar bom. Então, ele está simplesmente dizendo para eles que eles precisavam ter uma fé, a fé do tipo do centurião romano, para que eles pudessem entrar no reino de Deus. Mas é isso que ele está dizendo para vocês fazerem também. Que nem todos aqueles que estão no controle estão automaticamente garantidos para entrar no reino de Deus. Ele diz não. Há fé. E ele pergunta, quando o Filho do Homem vier, acaso ele encontrará alguma fé sobre a terra?